Você já parou para pensar como a arte evoluiu ao longo dos anos? Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história da arte moderna, um período repleto de inovações e transformações que mudaram a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. A arte moderna surgiu no final do século XIX e trouxe novas ideias que desafiaram as tradições do passado. Você vai descobrir por que artistas como Picasso e Van Gogh são tão importantes e como suas obras ainda influenciam a cultura hoje. Ao assistir até o final, você entenderá não apenas os principais movimentos e estilos, mas também como a arte moderna reflete as mudanças sociais e políticas da época. Prepare-se para uma jornada envolvente que vai despertar sua curiosidade e te deixar com vontade de conhecer mais sobre esses artistas incríveis e suas criações. Vamos juntos desvendar os mistérios e as belezas da arte moderna. No final do século XIX, a arte moderna começou a emergir como uma resposta vibrante às mudanças radicais que moldavam a sociedade. Artistas estavam se sentindo sufocados pelas rígidas tradições acadêmicas que dominavam a arte até então. O desejo de se libertar dessas normas e buscar novas formas de expressão foi um impulso poderoso nas suas criações. A Revolução Industrial, com seu frenesi de inovações e transformações sociais, também desempenhou um papel crucial nesse contexto. As cidades cresciam, novas tecnologias surgiam e a vida cotidiana estava em constante mudança. Isso fez com que os artistas começassem a ver o mundo de maneira diferente, buscando capturar a essência dessa nova realidade em suas obras. Imagine a cena: um artista observa a fumaça saindo das chaminés das fábricas, o movimento frenético das pessoas nas ruas e a luz do sol filtrando-se através da poluição. Essa era a nova paleta da vida moderna. O que esses criadores estavam fazendo era muito mais do que simplesmente reproduzir a beleza, eles queriam transmitir a emoção e a experiência do momento. Essa nova perspectiva levou a uma série de inovações que mudariam para sempre o curso da arte. Nesse ambiente efervescente, surgiram movimentos que questionavam as convenções. O impressionismo, por exemplo, foi uma resposta direta a essa busca por liberdade. Artistas como Monet, que capturavam a luz e a cor de maneira tão inovadora, estavam na vanguarda dessa revolução. Eles queriam mostrar não apenas o que viam, mas como se sentiam ao observar o mundo ao seu redor. Essa transformação na arte não ocorreu de forma isolada. As tensões sociais, as mudanças políticas e as novas filosofias de vida estavam interligadas. Os artistas se tornaram, assim, cronistas de sua época, refletindo a complexidade e os desafios do mundo moderno. A curiosidade crescente sobre como esses movimentos se desenvolveram e influenciaram uns aos outros nos leva a um próximo passo fascinante: a exploração do impressionismo, onde a luz e a cor dançam sob a tela, revelando a beleza do efêmero. O impressionismo surgiu como uma revolução na forma de ver e representar a realidade, desafiando as convenções da arte acadêmica do século XIX. Artistas como Claude Monet e Edgar Degas buscavam capturar a essência do momento, a luz e a cor de maneiras que nunca haviam sido feitas antes. Imagine-se em um dia ensolarado em um parque, onde as cores vibrantes das flores e o brilho do sol dançam na superfície da água. Essa é a sensação que os impressionistas queriam transmitir, usando pinceladas rápidas e cores puras, como se estivessem congelando um instante efêmero. À medida que eles se afastavam das técnicas tradicionais, muitos críticos consideravam suas obras como incompletas ou até mesmo erradas. Mas, para Monet, a arte não era apenas uma cópia do que se via, já era uma expressão do que se sentia. Ele queria mostrar a beleza das mudanças na luz, como a maneira como as nuvens alteram a cor de um campo ou como a luz do sol transforma um lago ao longo do dia. Essa busca pela captura do momento levou a uma nova forma de ver o mundo, uma perspectiva que influenciou gerações de artistas. O que acontece quando combinamos essa técnica com a liberdade de expressão pessoal? Os impressionistas abriram as portas para movimentos futuros, como o pós-impressionismo e o modernismo, que continuaram a explorar a subjetividade e a emoção nas artes. Van Gogh, por exemplo, pegou o que aprendeu com os impressionistas e criou obras que pulsavam com emoção e cor, levando o espectador a sentir a intensidade de sua visão de mundo. Essa transformação não se limitou apenas à pintura, mas influenciou também a literatura e a música.
O impressionismo nos convida a ver a beleza do cotidiano e a valorizar os pequenos momentos da vida. Ao final, ao olharmos para essas obras, somos lembrados de que, assim como a luz e a cor, nossas experiências são únicas e efêmeras, e merecem ser apreciadas. Essa é a magia do impressionismo. O cubismo nasceu no início do século XX, revolucionando a maneira como o mundo é representado na arte. Esse movimento, liderado por artistas visionários como Pablo Picasso e Georges Braque, surgiu como uma resposta à busca de uma nova linguagem visual. Ao invés de se limitar a retratar a realidade de forma fiel, esses artistas fragmentaram objetos e figuras em formas geométricas, permitindo que o espectador visse múltiplos ângulos de uma só vez. Essa abordagem radical foi um verdadeiro divisor de águas. Imagine uma maçã retratada em uma pintura cubista. Ao olhar para a obra, você não vê apenas uma maçã em um ângulo, vê a maçã de vários pontos de vista ao mesmo tempo, como se estivesse girando em suas mãos. Essa ideia de simultaneidade foi uma grande transformação na forma de percepção da arte. O que Picasso queria, na verdade, era desafiar a maneira tradicional de ver as coisas. Ele acreditava que a arte deveria ir além da superfície, capturando a essência do que está sendo representado. Mas como o cubismo se relaciona com o contexto da época? A virada do século foi marcada por rápidas mudanças sociais e tecnológicas. A fotografia, por exemplo, permitiu que as imagens fossem capturadas com precisão, fazendo com que os artistas buscassem novas maneiras de se expressar. Ao fragmentar a realidade, eles estavam, na verdade, refletindo a complexidade da vida moderna. E essa inovação não parou por aí. O cubismo influenciou uma geração inteira de artistas, abrindo portas para movimentos subsequentes, como o futurismo e o dadaísmo. Ao quebrar as regras, Picasso e Braque não apenas mudaram a arte, mas também nos convidaram a ver o mundo de uma maneira nova e emocionante. Assim, o cubismo se tornou um marco, não apenas na história da arte, mas na forma como interpretamos a realidade ao nosso redor. O surrealismo emergiu como uma das correntes mais intrigantes e inovadoras da arte moderna, capturando a imaginação de artistas e espectadores ao explorar os recantos do subconsciente e dos sonhos. Salvador Dalí, um dos nomes mais icônicos desse movimento, utilizou técnicas surpreendentes para criar imagens que pareciam ter saído de um pesadelo ou de uma fantasia etérea. Ele se inspirou na obra do psicanalista Sigmund Freud, que argumentava que os sonhos revelam desejos ocultos e medos. Essa conexão com o subconsciente trouxe uma nova dimensão à arte, permitindo que os artistas se libertassem das restrições da lógica e da razão. Imagine-se diante de uma das obras de Dalí, como A Persistência da Memória, onde relógios derretidos pendem de ramos de árvores em uma paisagem desértica. Essa imagem provoca uma sensação de estranheza e fascínio, fazendo com que você questione o que é real e o que é sonho. É exatamente essa transformação da percepção que o surrealismo desejava alcançar. Os artistas desafiavam as normas estabelecidas, levando o público a enxergar o mundo de uma maneira nova e inesperada. Além de Dalí, René Magritte também trouxe uma abordagem única, criando obras que instigavam a curiosidade e a reflexão. Em A Traição das Imagens, ele apresenta um cachimbo com a frase "Isto não é um cachimbo", desafiando a ideia de que a arte deve ser uma representação fiel da realidade. Essa ousadia não só questionava o papel da arte, mas também convidava os espectadores a contemplar a relação entre imagem e significado. Através dessas inovações, o surrealismo não só influenciou o campo artístico, mas também se tornou um reflexo das tensões sociais e psicológicas da época. Ele permitiu que as pessoas explorassem seus medos, expectativas e sonhos, criando um espaço seguro para a expressão de emoções complexas. Ao final, o surrealismo nos ensina que a arte pode ser uma poderosa ferramenta de exploração pessoal e coletiva, revelando verdades profundas que muitas vezes permanecem ocultas em nossas vidas cotidianas. A arte, portanto, não precisa ser apenas uma representação do mundo, mas uma janela para o que está dentro de nós. A arte abstrata surgiu como uma revolução no mundo da expressão artística, desafiando a ideia de que a arte deve sempre representar a realidade de forma literal. Artistas como Vassily Kandinsky e Piet Mondrian acreditavam que a verdadeira essência da arte estava em transmitir emoções e ideias, não necessariamente através de formas reconhecíveis, mas por meio de cores, linhas e composições.
Essa abordagem radical não apenas expandiu os limites da arte, mas também convidou os espectadores a uma nova forma de interação. Imagine entrar em uma sala repleta de telas vibrantes, onde cada pincelada parece falar diretamente com sua alma. Kandinsky, por exemplo, estava fascinado pela sinestesia, a ideia de que uma sensação pode evocar outra. Em suas obras, ele usava cores e formas para criar uma experiência quase musical, onde o espectador poderia ouvir a pintura. Ao olhar para uma de suas obras, como Composição Oitava, você pode sentir a energia vibrante que ele queria transmitir, uma espécie de liberdade emocional que vai além da representação tradicional. Essa ideia de expressar o abstrato também trouxe à tona questões sobre o que é realmente a arte. É preciso ter um significado claro ou uma história para ser considerada arte? Com a abstração, a resposta se torna mais complexa e pessoal. Ao longo do século XX, essa libertação da forma permitiu que artistas se conectassem com suas emoções e experiências de maneiras inovadoras. O contraste entre as obras abstratas e as representações figurativas é marcante. Enquanto uma pintura de Van Gogh mostra uma cena da vida cotidiana com emoção palpável, uma obra de Mondrian, com suas linhas retas e cores primárias, provoca uma reflexão interna, desafiando a percepção do espectador. Isso não apenas transformou a arte, mas também como interagimos com ela. Ao olharmos para a arte abstrata, somos convidados a explorar nossas próprias emoções e interpretações, criando um diálogo íntimo e pessoal. Essa liberdade de expressão se tornou um legado poderoso, ensinando que a arte não precisa ser limitada a formas reconhecíveis, ela pode ser uma janela para as emoções humanas. E assim, a arte abstrata continua a nos inspirar a ver o mundo através de novas lentes, desafiando-nos a encontrar beleza e significado onde antes víamos apenas caos. A arte moderna não existiu em um vácuo, ela sempre esteve profundamente ligada aos eventos sociais e políticos da época. Durante períodos de guerra e crise, como as duas guerras mundiais, muitos artistas sentiram a necessidade de expressar suas frustrações e críticas à sociedade através de suas obras. Movimentos como o dadaísmo e o expressionismo emergiram como reações a essas realidades brutais. O dadaísmo, por exemplo, nasceu em meio à Primeira Guerra Mundial como uma forma de protesto contra a lógica e a razão que levaram à guerra. Artistas como Marcel Duchamp usaram a arte para questionar normas e desafiar tradições, criando obras que pareciam absurdas, mas que, na verdade, eram um grito de indignação. Imagine um artista em um estúdio, cercado por escombros e ecos de violência. Ele pega um objeto cotidiano, transforma-o em arte e expõe o absurdo da vida. Essa foi a essência do dadaísmo. A arte, então, se tornou um poderoso meio de comunicação, capaz de transmitir emoções e reflexões sobre a condição humana. O expressionismo, por sua vez, buscou expressar os sentimentos internos, muitas vezes distorcendo a realidade para transmitir a angústia e a alienação que muitos sentiam em tempos de incerteza. Esses movimentos nos mostram que a arte não é apenas uma forma de beleza, ela é um reflexo das experiências e emoções humanas. Pense na obra O Grito, de Edivar Munch. A imagem de uma figura angustiada em um cenário vibrante evoca uma onda de emoção que ressoa até hoje. Essa conexão emocional é o que torna a arte tão poderosa. Através da arte, os artistas podem tocar o coração das pessoas, convidando-as a refletir sobre questões sociais e políticas. Portanto, ao analisarmos a arte moderna, é fundamental reconhecer seu papel como um meio de protesto e transformação social. Ela não apenas documentou a história, mas também provocou mudanças, inspirando novas gerações a questionar e desafiar o status quo. E essa jornada continua, mostrando que a arte pode ser uma voz poderosa em tempos de necessidade. Artistas como Van Gogh e Picasso deixaram um legado profundo que transcende o próprio mundo da arte, influenciando a cultura e a sociedade até os dias de hoje. Van Gogh, por exemplo, viveu uma vida marcada por desafios e lutas internas, mas isso não impediu que ele criasse obras-primas que falam diretamente à alma humana. Suas pinceladas vibrantes e cores intensas em peças como A Noite Estrelada não apenas capturam a beleza do mundo, mas também expressam suas emoções turbulentas. Ao olharmos para essa pintura, podemos quase sentir a agitação que ele experimentou, como se estivéssemos imersos em seus sentimentos mais profundos.
Picasso, por outro lado, desafiou as normas estabelecidas com o cubismo, um movimento que revolucionou a forma de ver e representar a realidade. Ele acreditava que a arte deveria refletir a complexidade do mundo, e suas obras, como Les Demoiselles d'Avignon, mostram figuras fragmentadas que desafiam a visão convencional. Essa abordagem radical não apenas mudou a arte, mas também nos fez questionar como percebemos o que está à nossa volta. Através de suas criações, Picasso nos convida a ver além da superfície, incentivando uma reflexão sobre a própria natureza da realidade. O que torna essas obras tão impactantes? Elas não são apenas imagens bonitas, elas estão carregadas de sentimentos, histórias e questionamentos que ressoam com as experiências humanas. A conexão emocional que sentimos ao contemplar essas obras é uma prova do poder da arte. Ao olharmos para Van Gogh e Picasso, somos levados a uma jornada onde a dor e a beleza coexistem, nos desafiando a explorar nossas próprias emoções. Assim, ao considerar o impacto desses mestres, somos lembrados de que a arte é um reflexo da vida. Suas lutas e triunfos nos inspiram a encontrar beleza nas imperfeições e a expressar nossas próprias histórias. Afinal, cada obra de arte é uma janela para a alma do artista, e ao explorá-las, encontramos também um pedaço de nós mesmos. A arte moderna continua a ser uma força vital que molda a cultura contemporânea de maneiras surpreendentes. Desde a moda até a publicidade, os princípios que emergiram dessa época ainda ressoam em nosso cotidiano, desafiando-nos a ver o mundo de diferentes ângulos. Imagine um desfile de moda onde as roupas parecem mais uma obra de arte, com formas e cores que evocam emoções profundas. Essa é a influência da arte moderna, que nos ensina que a criatividade e a liberdade de expressão são fundamentais para moldar nosso futuro. A jornada de artistas como Van Gogh e Picasso nos mostra que a arte é mais do que apenas estética, é uma forma de comunicação. Experiências nos levam a refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Como podemos ser mais criativos em nosso trabalho ou em nossos relacionamentos? A liberdade de expressão, tão valorizada por esses mestres, é um convite para que cada um de nós busque suas próprias vozes e histórias. Ao fazermos isso, criamos um legado que pode inspirar as próximas gerações, assim como a arte moderna nos inspira hoje. Em um mundo que muitas vezes parece dividido, a arte moderna nos oferece uma forma de unir diferentes culturas e ideias. Ela nos lembrou que, independentemente de nossas diferenças, todos nós podemos encontrar beleza e significado em nossas experiências. Agora que você conhece mais sobre a arte moderna, que tal explorar esse universo? Quais artistas ou movimentos te inspiram a criar e a se expressar? Essa é uma jornada que vale a pena ser vivida.